Então, bom dia para todo mundo. Vou ter que aumentar aqui. Não, assim, como eu acho que talvez tem algumas pessoas que não queiram, porque para mim tanto faz. Como vocês é que vão fazer a prova, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu poderia dar optativa, né? Quem quiser fazer em grupo, se vocês quiserem fazer individual, por mim tanto faz. Eu não exijo nada, não. Vou deixar individual mesmo, né? Já que para não evitar confusão. Mas como vocês é que vão fazer, vocês é que decidem. Eu não exijo nada, não. Eu vou fazer uma fácil, bem facinha mesmo. Pra todo mundo tirar 10. Também não vou ter tempo de corrigir. Eu vou ter 2 dias para corrigir e dar a nota de vocês. Eu tenho que dar até dia 6 de setembro, porque 7 é feriado, né? Para vocês já passaram o feriado já sabendo o resultado. Sim, vamos aqui, né? E aí, já tá gravando, tá ok. E aí, muito bem. Aí vocês podem olhar no Guidoriz Volume 2, capítulo 12, ou Sturt, seção 14.3. Eu acho que é muito questão de gosto, nesse caso aqui. Os dois são muito parecidos. Pelo menos para mim, né? E aí, pessoal, não sei se vocês lembram, regra da cadeia, né? Basicamente é uma regra para derivar composta de função. Por exemplo, se eu tenho uma função h, né? Que é g composta com f, a derivada dela, né? É a derivada da g composta com f vezes a derivada da f, né? É assim que você deriva. Ou também tem aquela notação, né? Você pode escrever assim. Tem duas maneiras de escrever, né? Essa daqui. E aí, por exemplo, se você chamar x de f de t, aí aqui você calcula dx dt, né? E aí a derivada da h, você pode também usar a notação de Leibniz, né? dh dt é dg dx dt. Isso aqui você não pode cancelar isso aqui, né? Não existe. Essa é uma anotação. Isso aqui indica, apesar de parecer uma fração, né? Mas aqui indica a derivada do x com respeito a t, e aqui indica a derivada da g com respeito a x. Né? Ou então bota h, né? Geralmente é assim. Ok? Mas aí, como é que faz, por exemplo, se a função tem mais de uma variável, né? Basicamente é muito parecido com o que é feito, só que é uma forma um pouco maior, né? Então eu vou apresentar basicamente os dois casos porque na regra da cadeia para uma variável só tem esse caso, né? Ou você faz isso, né? Usa esse jeito aqui que eu acho que é o mais fácil de aprender, ou usa essa notação também, que é a mesma coisa. E aí, quando eu tenho mais de uma derivada, fica um pouco mais complicado, porque como aumenta o número de variáveis, a conta aumenta também. E dependendo do número de variáveis, a conta pode ficar muito grande. E aí, a fórmula, ela também fica uma fórmula bem grande. Mas você não precisa se preocupar com a fórmula, porque como a prova é pesquisada,
Você não tem que decorar essa fórmula, né? Aliás, ninguém decora essa fórmula, porque ela é muito, em geral, elas são muito grandes, né? Então, o caso é o seguinte, ó. Vocês podem, esse aqui já começa no, o Sturt ele chama de regra 1, caso 1, é a mesma coisa. Mas, basicamente, eu vou pegar uma função, que ela tem duas variáveis, assim, tá? E aí vou compor a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma função e componho com a f de t, né? Só que no caso a f de t eu vou ter mais de uma variável, né? Então vai ser assim, ó. Então, deixa eu fazer assim. Seja z, eu tenho essa função aqui. Aí eu vou pegar g de t como sendo x de t, y de t. E aí eu vou pegar e compor as duas, né? Eu pego z de fica f de g de t, né? Que é f de x de t, y de t. Ok? Então, no caso de uma variável, eu não tenho isso aqui, ó, por exemplo. Eu só tenho f de x de t. Ok? Não tem essa segunda aqui. Aí, como é que eu derivo essa, tá? Eu quero derivar essa função aqui com respeito a t. Eu vou destacar ela aqui, só para vocês verem. Como é que ele coloca aqui? Vou colocar só o z, viu? Assim. Então, o primeiro caso é uma situação assim, onde você tem a z, que é uma f, composta com essas duas aqui. E só para efeito de comparação, no caso de uma variável, eu não tenho y, né? Eu só tenho aquela ali. E aí, eu vou colocar só a fórmula, tá? Não vou provar. A derivada da z com respeito a t. E aí, como a z agora ela só tem por enquanto ela só depende do t, eu uso essa anotação de uma variável, né? dz dt é igual a, aí vem uma fórmula grande aqui, a derivada parcial da f com respeito a x no ponto t. Esse ponto aqui, vezes a derivada da x, aí você pode, eu vou colocar assim, vezes x, vou colocar desse jeito, mais, ok? Então, quando, isso aqui vai ficar mais claro quando eu estiver fazendo os exemplos, tá? Mas numa situação dessa, quando eu for derivar essa função a respeito a t, tem que usar essa fórmula aqui. E aí, por exemplo, só para comparar, se eu tivesse no caso de uma variável, eu não teria o y, né? Então, eu não teria isso. E aí não teria esse y aqui também. Aí não teria toda essa parte. E aí ficaria só df dx assim, né? Esse aqui é exatamente o de uma variável, né? Só que aqui o df dx não seria mais parcial, seria só a derivada comum. Porque a função só teria uma variável. Basicamente é isso. Ou então, geralmente os livros omitem esses pontos quando eles colocam a fórmula.
Geralmente eles colocam assim. Eles só colocam ó, df dx vezes essa derivada, geralmente eles colocam dx dt, assim, derivada dela com respeito a t, mais assim, para ficar mais resumida, né? Ok? Aí eu vou fazer um exemplo usando essa fórmula e não usando essa fórmula, porque em algumas situações ela não é necessária, né? Professor, na de cima, a segunda parte tá df dy, ou dx em vez de dy, em cima. Por exemplo, ó. Os exemplos que eu vou fazer já são da lista de exercícios. E fica melhor para vocês estudarem. Por exemplo, ó, z igual a seno de x, y. Eu já vou fazendo os propostos, tá? Onde esse x é 3t e y é t ao quadrado. E aí, por exemplo, ó, sem usar a fórmula, simplesmente você faria o seguinte. Eu escreveria isso, né? E aí depois substituiria. Aliás, antes disso, aqui eu só quero, lembrando que eu quero calcular dz/dt. Vamos lá, eu vou pegar z. E aí substituo ali, ó, o x por 3t e o y por t ao quadrado. Aí o que que mudou? Mudou que essa z, ela era uma função de uma variável. Agora, como eu coloquei tudo, os t's, ela ficou só com uma variável. Ela ficou z igual a seno de 3t ao cubo. E aí, quando eu for derivar isso aqui, eu simplesmente derivo do jeito que vocês sabem derivar, né? Só uma moto aqui. Aí, qual é a derivada dessa? É cosseno, né? De 3t ao cubo, vezes a derivada do que está dentro, é 9t ao quadrado. Eu vou colocar um pouco mais para cá. Vezes a derivada do que está dentro, né? 9t ao quadrado. Ok? Então, quando tiver uma situação dessa, você pode fazer isso, mas também você pode usar a fórmula, porque nesse caso, vocês vão entender qual é a diferença de poder e não poder usar a fórmula. Tem situações que você é obrigado a usar a fórmula. Agora a gente vai fazer a mesma coisa usando aquela fórmula, tá? Só para relembrar, eu vou reescrever a fórmula aqui. E aí, muito bem, o x e o x é 3t, né? E o y é t ao quadrado. E aí, como eu vou precisar da derivada do x com respeito a t e da derivada do y com respeito a t, eu vou calcular as duas, né? É só olhar aqui, né? Por exemplo, se o x é 3t, dx dt é 3. E o dy dt é 2t. Agora eu calculo df dx e df dy. E aí, por exemplo, o z é seno de xy, né?
Só para lembrar aqui, ó. Eu calculo aqui, tá? df dx, ou dz dx, né? Você pode colocar. Como não tem f, é z, né? Deixa eu colocar aqui também. Aqui em cima. Então vamos lá. dz dx, aí eu simplesmente calculo a derivada parcial dessa função com respeito a x. Aí vai ser o quê? Cosseno de xy, né? Vezes a derivada do que está dentro do parêntese com respeito a x. E aí, como o x é que é a variável e y é constante, né? A derivada vai dar só y. Vou colocar aqui na frente. Agora eu vou calcular dz dy. É a mesma coisa, né? Cosseno de xy. Agora, vezes a derivada do que está dentro do parênteses com respeito a y. Aí vai dar x. Tá? E aí eu substituo nos pontos agora. Por exemplo, como o x é 3t e o y é t ao quadrado, eu substituo. T ao quadrado. Deixa eu fazer só esse cálculo aqui. Que vai dar t quadrado, né? Bom, então eu já tenho os 4 elementos da fórmula, né? As duas derivadas parciais em t e as duas derivadas agora eu só substituo. Daí, o que eu quero calcular dz dt, né? Vou repetir aqui. Agora eu só troco, substituo. df dx eu calculei, deu t quadrado cosseno de 3t ao cubo. Vezes dx dt eu calculei. Ali em cima deu 3, né? Ali. Mais. A outra derivada dy dz, que está aqui, ó, ela deu 3t cosseno. Eu vou colocar um colchete aqui só para diferenciar os 4 elementos. E a outra derivada é o dy dt, que deu 2t, se eu não estiver enganado. Ali em cima, né? Aí agora é só fazer o cálculo, né? 3t. Tem uma coisa que eu errei em algum cálculo, que é para dar 9t quadrado. É para dar a mesma coisa, porque quando eu... Ah, tá aqui, ó. 3t com 2t, né? Vai dar 6t quadrado. Esqueci de botar aqui. Pronto. Aí se eu colocar em evidência, né?
tanto faz. Ok, e aí ficou 9. Pronto. Então, nesse caso, fica mais fácil fazer do jeito normal, né? Só que tem outros casos que é necessário usar a fórmula, porque, enfim. Então, basicamente é o seguinte, ó, se eu tenho, a situação é, eu tenho uma função, que ela tem duas variáveis, mas cada variável depende de uma outra variável. Aí, ou você substitui e deriva normal, e fica bem fácil. Só que, na maioria das situações, isso aqui não dá para fazer, só para fazer em alguns exemplos. Ou então você usa a fórmula da regra da cadeia, que é essa aqui que está em vermelho, e basta calcular esses 4 elementos. Calcula esses 4 elementos, como eu fiz aqui, né? O x e o y ele deu, aí você calcula dx dt, dy dt. Calcula o dz, dx, dz dy e substitui o x e o t, como eu fiz aqui, ó. E depois joga na fórmula, né? Dx dt é isso vezes isso, esse vezes esse. df dx, dx dt mais df dy, dy dt. Ok? Ó, só uma coisa, por exemplo, se, novamente, aqui na fórmula fica até melhor de ver, né? Se o y não tivesse o y, fica exatamente a fórmula da regra da cadeia no cálculo 1, né? Só que essa derivada você colocaria df dx com o d minúsculo, porque ela só teria uma variável, né? Se esse z tivesse, se o z tiver elevado a um número, aí você tem que usar, aí seria implícito. Fosse assim, né? Acho que você está perguntando mais ou menos isso, né? Pois é, aí você teria que usar a derivada implícita. Por exemplo, se fosse calcular só a derivada parcial, né? Aí seria 3. Você escolheria uma derivada, por exemplo, se fosse com respeito a y. Aí você derivaria 3z ao quadrado vezes dz dy. Aqui. Deriva desse jeito por causa... Ou então você joga o cubo para lá, né? É. Se for possível, por exemplo, nesse caso aqui, é possível simplesmente fazer isso, né? O mais óbvio que eu, assim, você só faz isso. E aí faz a mesma conta que eu fiz. Mas se não for, como acontece, aí você teria que usar a derivada implícita. Por exemplo, se fosse z ao cubo, agora mais z, assim, aí tem que usar a derivada implícita porque eu não consigo usar lá o z. Ok? Mas se for possível só jogar o expoente, pode. Não sei se respondeu. Ok? Vamos fazer mais aqui. Tem situações que você é obrigado a usar fórmula. Eu vou fazer logo aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui ele tá, esse exercício aqui ele pede simplesmente para você expressar a fórmula. Expresse dz/dt, né? Por que dz/dt desse jeito, né? Porque a função que ele vai apresentar aqui, ela, apesar da f, ela vai ser assim, né?
essa f aqui, ela tem duas variáveis, mas a z, a completa, ela vai depender só do t. Aí depois, o caso mais difícil é quando a z, essa daqui, ela tem mais de uma variável, aí complica um pouco mais. Eu vou dar esse exemplo e depois já vai para esse caso em que a z tem mais de uma variável. Então, expressa a derivada da z em termos das derivadas parciais. Só isso. Das derivadas parciais. A letra A, por exemplo, é assim, ó. A z é uma f. Ele só coloca assim. Basicamente, está pedindo para você calcular essa derivada onde a função é desse jeito. F de t ao quadrado 3t. E aí o problema é que, no exemplo anterior, a f era simplesmente seno. Imagina o seguinte, que a f ela é seno de x, y. E aí, quando eu calculo o f de 3t não, perdão, de t quadrado 3t, eu obtenho t quadrado vezes 3t, que é a mesma coisa lá. O problema nesse exemplo aqui é que eu não conheço a f. No exemplo anterior, ele deu a f. A f é esse seno xy. Quando não se conhece a f, e aí em algumas situações vai fazer sentido, você tem que usar a fórmula. Ok? E aí eu vou ficar repetindo essa fórmula aqui, mas ela não é difícil de memorizar, não. As outras que virão aqui vai ser um pouco mais chato. Eu quero simplesmente calcular f. Aí, nesse caso, é bom eu colocar o ponto, né? O ponto que eu estou dizendo é que, geralmente, como eu falei, omite-se o ponto que coloca aqui, mas nesse exemplo, eu vou colocar porque precisa, porque como é com f, é bom colocar. Então, vai ficar assim, né? Eu vou colocar a forma geral, tá? Não. Novamente, se a função ela é x de t, y de t, a derivada vai ser df dx. Aqui eu só estou repetindo a fórmula. Aqui é um t. É esquisito aqui. Aí vamos lá. No nosso exemplo, só para efeito de comparação, no nosso exemplo, x de t é 3t, esse primeiro aqui, ó. E o y de t é 3, perdão, x de t é t quadrado, y de t é 3t. Okay? E basicamente você tem que repetir. Aqui, como eu preciso calcular dx dt e o dy dt, você vai e efetua, né, esse cálculo, porque ele aparece ali. Vamos lá. É só calcular. Que essas duas funções são funções de uma variável e você deriva normalmente, né? Dx dt é 2t. E aqui eu tenho dy dt é 3, simplesmente. E aí colocar em função das derivadas parciais é simplesmente
escrever essa fórmula com as derivadas parciais. Vou dar um... Qual é o contrário de zoom, hein? Alguém sabe? Ninguém? Um ponto para quem... Contrário de zoom. Toda vez... Ah, eu vou dar um zoom, né? Aqui. E aí, quando eu quero dar o contrário, você fala o quê? Vocês já pensaram nisso? Toda vez eu fico... Eu só lembro que eu não sei aqui. Aí depois acabar a aula eu esqueço e vou lembrar depois. Muito bem, aí 2t, né? Mais. Aí repito aqui. E é só escrever dx, dy, dt. E dá 3, né? Nesse caso, basicamente é isso. Então, quando essa função aqui, ela não aparece, eu não sei quem ela é, você tem que usar a fórmula, tá? Quando ela aparece, aí depende da situação. Às vezes fica mais fácil, dependendo do número de variáveis. Às vezes não é necessário. É zoom out, é? Diminuir o zoom. Zoom in, zoom out. Sei que o zoom era só o zoom mesmo. Acho que a gente que adotou o zoom sem o in, né? Ok. Muito bem. Agora, isso aqui, vocês vão ver que vai dar muito trabalho, porque eu estou fazendo só uns exemplos bem básicos. Mas agora a gente vai ver como é que ficaria, por exemplo, quando a z, ela tem duas variáveis. Ok? Aí o negócio começa a apertar. Então, caso 2, é, por exemplo, se a z, vou escrever aqui embaixo, viu? Se a z é uma f de x st, y st. Só para efeito de comparação, no caso 1, eu não tinha esse s, eu só tinha o t. A z era só uma variável, né? Apesar dela ser composta, era assim. Apesar dessa f ter duas variáveis, a z, ao todo, ela só tinha uma, porque ela só dependia do t, quando eu fazia o cálculo todo, né? Eu estou me referindo a isso aqui. Por exemplo, naquele primeiro exemplo, aqui nesse primeiro aqui, ó. Apesar da t dessa z, ou dessa função aqui, ó. Apesar desta aqui ter duas, quando eu troco, ou quando eu substituo o x e o t, no final ela fica só uma, e aí você deriva normal. Agora não, agora ela tem duas, ela tem o s e tem o z. Perdão, ela tem o s e tem o t como variáveis, e aí, como agora ela tem duas variáveis, eu não calculo mais a derivada comum, digamos assim, né? Ou a derivada para uma variável, que era o dz dt. Agora eu tenho que calcular as derivadas parciais, porque ela já tem duas variáveis. Então, se a função z for desse formato, então, quando eu for calcular as derivadas parciais dela, eu vou efetuar o seguinte cálculo, né? Eu vou colocar só a fórmula porque vai ficar dz ds. Agora eu tenho duas variáveis, o s e o t. Aí dz ds é df. Agora eu tenho que olhar, não vou lembrar.
Porque são duas fórmulas. É a mesma coisa porque você imagina aquela fórmula dobrada, né? dz vai ficar df dx vezes, aí a derivada da x com respeito a s, e essa x agora ela tem duas variáveis também, então é a derivada parcial dela. Mais df dy dx, dy ds. Então você calcula a derivada parcial da z com respeito a s usando essa fórmula aqui, e aí tem outra derivada parcial com respeito a t. É a mesma forma, só que no lugar de S é t. dz dt dx dt mais ok? Então tem essas duas fórmulas aqui. Assim, aí tem duas saídas, né? Ou né, vocês também não vão precisar memorizar essas duas fórmulas aqui. E essas duas fórmulas não são nem as piores, né? Porque algumas, o problema é o seguinte: como eu não tenho o controle das variáveis, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa função tem duas variáveis, e aí tem função que tem três variáveis, existem várias combinações aqui, e cada combinação é uma fórmula diferente. Geralmente, eu prefiro ensinar a árvore, digamos assim, que o estudo até coloca. É uma maneira de você criar uma fórmula para cada situação. Ou uma maneira de você memorizar a fórmula. Fica muito mais fácil. Por exemplo, né? Antes de seguir isso aqui, é porque cada fórmula dessa você pode montar uma árvore, e aí você, a partir dessa árvore, entre aspas, memorizar a fórmula. Ou determinar uma fórmula para cada situação, porque em algumas situações essa fórmula aqui, por exemplo, ela só funciona nesse caso. Aí tem outras situações que são outras fórmulas. Mas, por exemplo, ó, no primeiro caso, só para vocês entenderem, um esquema, digamos assim, para memorizar essa fórmula aqui, que apesar de não ser nada, não ser nenhum absurdo ela, mas só para a gente entender, como é que você escreveria isso aqui, né? Primeiro, você pega esse z, vou escrever aqui do lado, ó. A função é z igual a f, no caso 1. Z igual a f. E aí eu vou montar uma árvore, e essa árvore vai me ajudar, entre aspas, a memorizar a fórmula, ou a determinar uma fórmula, né? Então eu coloco assim. Esse z eu coloco aqui em cima, aqui, tá? Aí, depois disso, eu vou colocar essas duas variáveis aqui, ó, o x e o y. Então, eu coloco o x e o y. E aí, o x e o y também são funções, e cada uma dessas funções depende de uma variável. Eu coloco que é a t, né? Eu escrevo assim, t aqui e t aqui. E aí, cada tracinho desse aqui, você vai escrever a derivada correspondente. Por exemplo, do z até o x, você escreve dz dx. Do z até o y, você escreve dz dy. Do x até o t, você escreve dx dt. E do y até o t, você escreve dy dt. Na verdade, aqui não é d da variável parcial, é o d normal. Ok? E aí a fórmula é o quê? É simplesmente, em cada caminho desse aqui, você multiplica os elementos.
Deixa eu ver se tem um espaço aqui. Tem. Em cada caminho desse azul, eu pego os elementos do caminho e multiplico. Então, por exemplo, nesse primeiro caminho aqui, eu pego esse elemento e multiplico com esse, né? Aqui tanto faz se você coloca DZ ou DF. Aqui. DZ ou DF é a mesma coisa. E aí, mais o outro caminho, né? O outro caminho, eu pego esse e multiplico aqui, ó. Botei x de novo, né? É y aqui. E aí, dy. Então, você pode, digamos assim, memorizar essa forma através dessa árvore aqui. Nesse exemplo, nessa situação do primeiro caso, até que não é necessário, mas vocês vão ver que nas situações mais complicadas, é muito mais fácil você montar uma árvore para aquele exemplo específico e depois, a partir dessa árvore, montar a fórmula para aquele exemplo. Porque não existe uma fórmula que cubra todos os exemplos, essa é a questão. Por exemplo, essa daqui só vai pegar essa situação que eu estou colocando. Em uma outra situação, você exigiria uma outra fórmula, só que você não tem como memorizar todas as fórmulas, porque como são infinitas situações, cada situação é uma fórmula. Mas para o exemplo específico, é possível sempre criar uma fórmula a partir do raciocínio da árvore, mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? Eu vou pegar um exemplo para a gente treinar essa fórmula aqui. Depois eu vou para esses casos mais gerais. Vou pegar aqui. Pegando o Guidorize mesmo. Vamos lá. Pessoal, os exemplos aqui, é muito difícil achar um exemplo em tese, em teoria, mais simples, porque já dificulta, né? A própria estrutura do problema já vai dificultar a vida de vocês. Ó, vamos lá, ele tá dizendo assim, ó. Vou pegar esse aqui que eu acho que é o mais fácil. Seja z igual a f de u menos v. Aliás, não vou nada, não. Só para ficar com a anotação ali, eu vou colocar assim. S menos T, pronto, fica melhor. E aí, T menos S. Para ficar igual a da fórmula, porque aqui o Guidoriz já muda a letra. Pronto. Então, você tem uma função Z, que ela tem duas variáveis, e ela é uma F composta com isso aqui. E aí, prove que, ou verifique, né? São exemplos bem corriqueiros. Verifique que dz ds mais dz dt, quando eu pegar as duas derivadas parciais dela, somo, vai zerar. Ok? E aí eu tenho que, para calcular as derivadas parciais dessa função aqui, eu tenho que usar essas duas fórmulas. A derivada da z com respeito a s, essa fórmula aqui. A derivada da z com respeito a t, essa fórmula. Então, a gente vai calcular as duas. E aí, antes de calcular, para usar as fórmulas, eu tenho que chamar a primeira entrada aqui de x e a segunda entrada de y. Assim, ó. Vamos lá aqui para a solução.
Aí eu vou chamar aqui exatamente x de S menos T e Y de T menos S. Por que eu estou fazendo isso, né? Na situação do caso 2, lá no começo, no geral, tá vendo? A f ela é composta por uma função, que essa primeira entrada é uma x de st, e a segunda é uma y de st. E para poder usar a fórmula, eu simplesmente chamo essa primeira de x e a segunda de y. Ok? E aí, por exemplo, eu quero calcular dz/ds. E aí eu vou lá e escrevo a fórmula, né? Eu vou escrever toda vez, porque acho que é mais fácil para vocês associarem do que ficar falando da fórmula e ela já está na outra página. Pronto, eu vou escrever aqui, né? Então, dz/ds é dz, ou você pode colocar f. Em algumas situações depende da conveniência, mas no geral é mais uma questão de conveniência. Botar o z aqui ou f nessa posição aqui. Então, é dz dx, né? Vezes dx ds y. Pronto. Então, a primeira derivada parcial, eu tenho que usar essa fórmula. E aí, quem é x e quem é z? S. Quem é x e quem é y, né? Como eu falei, eu chamei o x de t menos s. Agora que eu já esqueci. Eu acabei de colocar. S menos t. E o y de t menos s. Eu escrevi um pouco mais espaçado aqui. Não fica muito colado. E aí, desses dois, eu vou calcular as duas derivadas parciais. Tanto a do x com respeito a s. Então, vamos lá. O dx ds, né? É simplesmente 1, porque o s é a variável e o menos t vai ser constante. E o dx dt, eu vou calcular logo agora, mas eu não vou usar por enquanto na fórmula, né? É menos 1. Aí vamos aqui para esse outro, ó, o dy ds é menos 1 agora, né? Porque o s é que a variável t é constante. E o dy dt, eu não usarei agora, mas usarei na outra fórmula, é 1. E agora eu substituo. Por exemplo, eu vou colocar aqui de lado, tá? Fica melhor. dz dx, eu não sei quem é, tá? Eu vou repetir esses dois aqui, ó, que eu vou marcar. Vou repetir esse aqui. Professor, não entendi como saiu essa fórmula vermelha aí. Não, a fórmula vermelha é o seguinte. No exercício, você quer provar que essa soma aqui é zero, ok? Aí, o único jeito de calcular essas duas derivadas, tanto essa aqui quanto essa aqui, de uma função nesse formato, z igual a 1 a f disso aqui, é usando essa fórmula. Ok? Então, ela, no caso, ela saiu porque, assim, eu vou precisar usar ela, e aí eu já coloquei ela logo direto. Não é que é algum truque da questão, né? Para calcular dz ds, eu vou usar essa fórmula aqui, desse jeito. Quer regra da cadeia na... Por exemplo, o que é regra da cadeia de uma variável? Você usa, você tem uma função assim, x de t. Para calcular a derivada dela, o dzdt, você usa aquela fórmula, né?
Ou assim, ou do jeito... Ou do jeito x, assim, né? Em uma variável você usa essa fórmula. O problema é, quando essa função aqui tem mais de uma variável, essa fórmula vai aumentar. Por exemplo, se ela tiver, no nosso caso ali, duas variáveis, que é uma f de... Aí essa função também tem duas, né? Pronto. Se eu tiver na situação aqui, essa primeira, novamente, é uma função que tem uma variável. Aí lá no cálculo 1, a regra da cadeia, a gente aprende que é calculando usando essa formulazinha aqui, né? Ou então, no exemplo mesmo, você usa aquele truque lá da... Assim, né? Você pode fazer isso aqui também, que é a mesma coisa. Agora, quando eu tenho a função, ela tem duas variáveis, complica mais. Essa fórmula, ela vai aumentar. Você tem que colocar mais alguma coisa. A função tem duas variáveis, e aí eu já não calculo a derivada normal, eu calculo as derivadas parciais, né? De S, tanto com respeito a S quanto com respeito a T. Por exemplo, colocar do S. E aí, a fórmula para calcular essa derivada é uma parecida com essa, só que você tem que colocar mais alguma coisa, né? Seria df dx vezes dx ds mais... Eu quero dizer que a versão da fórmula, dessa fórmula aqui, para duas variáveis, é essa aqui. Esse negócio aqui. Só que para cada variável, você tem uma derivada. E aí, por isso que a gente vai utilizar duas fórmulas. Por exemplo, se a função tivesse três variáveis, você teria que colocar três fórmulas, porque cada variável, você deriva em uma variável, e essa variável tem duas variáveis dentro, entre aspas, né? E você usa uma regra da cadeia para essa função. Então, além de aumentar a fórmula, também aumenta a quantidade de vezes que você tem que usar a fórmula. É tipo assim. Exato, exato. Ah, entendi. Obrigado. Para cada variável, você tem que usar uma vez. Toda vez que eu boto o fone, eu fico fanho. A sensação que eu tenho é que eu tô com o nariz entupido. Que ele tapa tudo. Esse negócio, gente, vocês vão ver, não tem como ser simples, porque o caso 2 já é essa confusão. Imagine as outras situações. E realmente, assim, é questão de muita prática mesmo. Mas vamos devagar, né? Aí, como eu estava falando, ó, essa função é uma função AZ, ela tem duas variáveis aqui, ST. E o problema é que cada entrada dessa aqui, ó, quando eu digo cada entrada, imagina aqui como se fosse um ponto de a abscissa e a ordenada. Ela tem duas variáveis também, ok? Essa aqui tem duas variáveis e aqui tem duas, a S e a T. Por isso que a fórmula fica desse tamanho. Aí, para calcular a derivada da Z com respeito a uma das variáveis, você tem que usar essa fórmula aqui em vermelho. E aqui essa fórmula só para a variável em S, né? A derivada parcial em S. Para a derivada parcial em T, eu uso a mesma fórmula, só que no lugar do S eu coloco um T. E aí, toda vez, essas fórmulas, nesse caso aqui, ela vai envolver quatro elementos, esses quatro aqui, né? dz dx, dx ds, dz dy, dy ds. E aí, esses aqui eu consigo calcular, né? Nesse exemplo, esse aqui eu consigo calcular. Os que eu calculei aqui. Isso aqui sempre você vai fazer, chamar o primeiro de x, esse aqui, chamar o segundo de y. Se tiver um terceiro, você chama de uma outra letra, e aí depende da situação. Okay. Aí, muito bem.
Aí eu calculei esses dois elementos aqui, né? O dxds e o dyds. Aí eu estava falando que eu ia repetir o dzdy, né? dzdy não, dzdx. Aqui eu vou confundir várias vezes, porque é tanta letra. dxds eu calculei d1, ó, esse aqui. Tá? Aí eu vou vezes 1, mais esse aqui eu vou repetir. dyds eu calculei aqui, deu menos 1. Pronto. Aí esse aqui eu vou reservar, agora eu vou calcular o dt, porque como eu quero somar os dois, né? Eu quero o dzds mais dzdt, eu vou calcular agora o outro, e aí é a mesma fórmula, só que com respeito a t. Eu vou repetir aqui. Então, aqui é dx dt mais e aí aqui eu já posso substituir, né? Porque eu vou repetir esse primeiro vezes o dx dt, eu também já calculei aqui. Acho que não ficou bom esse aqui, pronto. Dx dt eu calculei, dá menos 1. dy dt também eu calculei. Dá 1, né? Então, mais. Repito esse aqui. Vezes 1. Agora, como eu calculei as duas derivadas, agora eu vou somar. Tá vendo? Calculei a primeira, calculei a segunda e somo. Aqui esse exercício basicamente é para treinar essa fórmula aqui. Então, o dzds mais dzdt esse primeiro eu calculei, né? dzds deu quanto? Deu. Aqui eu vou reescrever. Aqui simplesmente eu posso escrever dzdx menos dzdy, né? Nesse aqui eu posso escrever menos dzdx mais dzdy. Então, primeiro deu dzdx menos dzdy mais, né? E o segundo deu menos dzdx mais. E aí vai zerar, né? Porque esse primeiro cancela com o terceiro, né? E o segundo com o quarto. Ok? Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma função desse jeito aqui, aqui. Para calcular as derivadas parciais com respeito a uma variável, com respeito a outra variável, é necessário usar essas fórmulas aqui. Não tem escapatória. Essas duas aqui, ó. E aí depende da situação, porque essas duas fórmulas só vão funcionar para uma situação dessa, quando a função tem duas variáveis e aqui dentro tem duas. Mas, assim, os outros casos mais complicados, os livros eles nem escrevem, porque a confusão é tão grande, eles ficam limitados a duas ou três, uma combinação dessa. Ou é duas, ou duas, que eu digo a função tem duas variáveis, essa daqui, no caso ela tem S e T. E aqui dentro eu tenho duas também, aqui. Ou então ela tem três e aqui dentro é três, ou duas. Fica no máximo disso, porque a complicação é muito grande quando aumenta isso.
ninguém nem faz. Ninguém, quando eu digo esses livros normais, né, de cálculo. Deixa eu ver, o negócio desses exercícios aqui, todos eles são complicados. Ó, vou pegar um, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, né? Ó, por exemplo, uma questão aqui, seja G de T igual a F de 3t quadrado, t ao cubo, e elevado a 2t, tá? E suponha ele está supondo que a derivada parcial da f com respeito a z no ponto 001 é 4. Calcule a derivada da g no ponto 0. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, eu vou reescrever aqui a função. Vou colocar aqui, ó. 3t, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é como é que eu derivo uma função dessa aqui? Porque no primeiro caso, vocês lembram? No primeiro caso, eu não tinha essa daqui. Basicamente era uma f disso. Quando for 3, o que eu tenho que fazer? Aí, tá vendo? É uma situação que já nem o caso 1 cobre, nem o 2 cobre. Porque eu não tenho duas variáveis aqui dentro. Apesar de ter 3 aqui, a g ela só depende de uma, que é a t, e eu tenho 3 aqui. Né? Eu tenho uma x, eu tenho uma y e eu tenho uma z. Aí, nesse caso, eu acho que é melhor fazer a árvore, né? Ou então você... mas assim, decorar a forma com a forma, né? Eu acho que fica mais fácil fazer a árvore. Aí, por exemplo, ó, eu vou chamar a primeira de x, a segunda de y e a terceira de z. Aqui já tem, só para efeito de comparação, tá vendo? Essa daqui, ela tem 1, 2, 3. Lá no começo, deixa eu pegar aqui o caso 1. Aqui, ó. O caso 1, ela vai ter 1, 2. No outro exemplo, naquele exemplo que eu coloquei, tem uma terceira aqui, tem aquela exponencial. Então, essa fórmula já não dá certo. Aí é por isso que não tem muito sentido vocês decorarem as fórmulas, porque alguns casos eles não entram nesses casos básicos. E aí o que você tem que fazer? É muito mais fácil montar uma árvore para o exemplo, e essa árvore ela vai dar para você como você encontra a fórmula para aquele exemplo. E aí, como é que é feito, né? Eu pego a G, aí, novamente, eu escrevo a G, eu vou pegar essas três variáveis aqui, e você escreve as três. X, Y e Z. E cada uma delas vai depender só de uma variável. Por exemplo, o X, quando eu escrever aqui, ó, o X, como ele é 3t, ele só depende de uma variável, só depende do t. O Y, como ele t ao cubo, vai depender só do t. E o Z é a mesma coisa, é elevado a 2t, só depende do t. E aí, deixa eu... Isso que está atrapalhando. Bom,
seja, ela depende só do t. As três dependem apenas do t, né? E aí, cada caminho, você escreve a derivada correspondente. Aqui é mais conveniente colocar df, né? Eu vou colocar aqui df. Aí você coloca f aqui, tanto faz. df dx. Aí, nesse caminho, eu tenho do f para o g, df dy. Do f para o z, eu tenho df dz. E aí, a mesma coisa. Da x para o t, eu tenho dt dx dt. E aí, eu estou colocando d minúsculo, porque a x só depende de uma variável. No caso 2, por exemplo, a x dependia de duas. E aí, por isso que eu usava a notação da derivada parcial. Aqui não, como as três só dependem de uma, eu uso a notação do d minúsculo. E aí, para esse exemplo, como é que seria a fórmula, né? Você pega cada caminho, você multiplica os elementos e soma, né? Cada caminho que leva ao t. Ou seja, a g' aqui, ó, vai ser a df dx, né? O primeiro caminho é df dx vezes dx dt. Aí você Professor, multiplica. Oi. por que na outra tinha que usar a parcial mesmo? Porque aqui dentro, ó, eu vou fazer comparando. Vamos lá. Imagina o seguinte. Quando você usa no primeiro caso, aqui eu chamo de x, né? Aqui eu chamo de y. Aqui é a mesma coisa. No segundo caso, eu chamo de x essa primeira. Aqui eu chamo de x a segunda. Nesse caso aqui, vocês estão vendo isso? Não. Chato. Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, a x é t quadrado e a y é t cubo. Aí tá vendo, ó? Cada uma delas só depende de uma variável, só depende do t. Aí, nesse caso, eu calculo dx dt ou dy dt. Nesse caso aqui, cada uma, elas dependerão de duas variáveis. A x, ela está dependendo aqui tanto do t quanto do s, e o y também está dependendo tanto do t quanto do s. E aí, como aqui eu já tenho duas variáveis, em cada uma delas, cada uma vai ter a sua derivada parcial. Então, no x eu tenho a dx ds e a dx dt, porque agora a x sozinha ela tem duas variáveis, e a y também sozinha tem duas. dy ds e a outra dy dt. Então, a diferença é que no primeiro, cada uma delas só dependia do t, e no segundo não, cada uma delas depende de duas, da s e da t, e aí eu tenho que calcular as parciais, né, nesse caso. Não sei se deu para entender. Deu sim, obrigada. Deu, né? Aí aqui é a mesma coisa. Nesse exemplo aqui, eu tenho não mais duas, e sim três, né? Eu tenho a x, a y e a z, agora, porque apareceu uma terceira aqui. E cada uma só depende do t. As três, ó, só dependerão do t. E aí, como cada uma só depende de uma variável, aqui nesse momento eu calculo a derivada normal. Aqui, eu calculo a dx dt, né? Diferentemente desse exemplo aqui... Cadê o exemplo? Ah, é em cima, né?
Diferentemente desse exemplo aqui, ó. Aqui, né? Porque quando eu chamei x de s menos t e a y de t menos s, cada uma depende de duas aqui. Aí aqui eu tenho que calcular as parciais. Muito bem, né? E aí, por exemplo, como é que eu deduzo a fórmula? Cada caminho você vai pegar os elementos e multiplicar. df dx, por exemplo, nesse primeiro caminho azul. df dx vezes dx dt. Eu multiplico e vou somando. Cada caminho eu multiplico e somo. Então, eu somo agora com o segundo caminho. O segundo caminho é df dy, dy dt. E o terceiro é a mesma coisa, df dz. Observe que no primeiro caso eu não tinha isso aqui, ó. Eu só tinha esses dois. Mas aumentou o terceiro por quê? Porque aqui dentro já apareceu a f, ela tem 3 variáveis, né? Porque a f aqui, apesar dela estar composta com essas curvas, a f é uma f de x, y, z, né? Tem um z aqui, ó. Esse é o mesmo do aspirador, insuportável. Aqui. Louças, plásticos, alumínios e muitos outros produtos estão na nossa promoção especial. Loja. Ninguém entra nessa loja dele. Eu nunca vi. Gente, não tá voltando aqui. Ah, não vou voltar, não. Então vamos lá, né? Porque eu queria tirar esse negócio aqui. Desligou. Vamos lá, né? Agora eu vou calcular essas três aqui. Aí é fácil, né? Por exemplo, dx dt, ou x', né? É simplesmente 6t. Esse daqui, dy dt, tô apertado aqui, né? 3t ao quadrado. Aqui vai ficar dz dt, vai ficar 2. Eu tenho que derivar o expoente, né? 2 elevado a 2t. Aí só jogo lá. Agora eu vou jogar, vou colocar o ponto, porque quando eu vou precisar, só uma coisinha aqui, né? Eu vou precisar calcular a derivada no ponto 0, então eu vou colocar o ponto aqui. Vamos lá, né? G'. O ponto que eu estou falando é aqui, ó, df dx no ponto, e aí eu tenho que colocar o ponto 3t quadrado, t cubo, e o e elevado a 2t, né? Pronto. Vezes, aí dx dt é 6t, né? Mais aí df, coloca o ponto novamente. Aqui eu tenho que colocar só porque eu vou usar daqui a pouco. 3, 2. Vezes dy dt, deu 3t quadrado, né? E a outra deu 2. Muito bem. E deu esse negócio aqui. E aí, a G', né? Por exemplo, só a derivada da G deu isso aqui. Eu não fiz nada, só fiz derivar. Esse negócio é enorme.
Aí, como eu quero calcular g' no zero, eu tenho que substituir onde tem t, eu tenho que colocar zero. Então, eu quero calcular, eu tenho que fazer t igual a zero, né, ali na fórmula. Então, g' de zero vai ser a derivada parcial da f com respeito a x. Aí, aqui, quando eu substituir aqui no zero, ó, boto t igual a zero aqui, 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 vai dar 0, 0, 1, né? Todos eles vai dar 0, 0, 1. Vezes 6t, mas aí como o t é zero, vai ficar 6 vezes 0, que é 0, né? Mais df dy, aí vai ficar a mesma coisa, que é o mesmo ponto, 0, 0, 1, vezes aqui 3t ao quadrado, novamente o t é 0, aqui vai ficar 0. df dz, a mesma coisa, 0, 0, 1. Vezes, agora que muda, né? Porque vai ficar vezes 2, porque como aqui é 0, elevado a 0 é 1, então vezes 2. Ok? Aí esses dois primeiros vão zerar, né? Porque é 0 vezes a derivada. Ou seja, g' de 0 ficou simplesmente df dz no ponto 0, 0, 1 vezes 2. Aí essa derivada aqui no exemplo, df dz no ponto 0, 0, 1, ele disse que vale 4, né? Aqui. Que ele disse que vale 4. Ok? Aí eu só substituir lá. Para dar 8, ok? A derivada é 4 vezes 2, aí dá 8. Então, aqui nesse caso, digamos assim, importante é um caso que não, para derivar uma função desse tipo aqui, não entra nem no caso 1, nem no caso 2. E aí você tem que fazer uma árvore para deduzir a fórmula para derivar essa função. E a fórmula vai ser essa aqui. Que ela tem 3 agora, né? Em algumas situações não precisa fazer isso. Mas fazer árvore, eu mesmo não decoro aquela fórmula, não. Eu simplesmente faço árvore em todos os casos eu vou fazendo. Mas se você quiser usar a fórmula, também não tem problema nenhum. Ou então, digamos assim, aprender um padrão. Quando eu tenho uma variável só t, mas aqui dentro tem 3, aí você usa essa fórmula. É um caso também. Você pode criar... Porque Professor, aí no caso do número de fórmulas, seria a questão do quantas variáveis tem no G. Por exemplo, ele está dependendo aí só do T. Aí só tem uma fórmula. Aí se fosse duas, teria duas. Duas fórmulas. Por exemplo, só para... Vamos supor que você queira montar uma fórmula. Agora a G é ST. Aí a F... É o mesmo caso, eu vou tentar imitar o caso lá de cima, né? O exemplo anterior que eu peguei... O exemplo anterior que eu peguei não tinha S, ok? Aí, como não tinha S, você só usa uma fórmula. Como agora tem ST, você tem que usar duas fórmulas. Aí seria o quê? Seria, por exemplo, aí outra coisa. Como agora a G ela tem duas variáveis, você vai ter que calcular as derivadas parciais. Porque nesse exemplo anterior, a G só tem uma, e aí eu só calculo uma derivada aqui, né? Só calculo uma que vai dar, que é com essa fórmula aqui. Agora, como a G tem duas, serão duas fórmulas e cada uma é para cada derivada parcial. Por exemplo, a dg ds, nesse caso,
seria dg dx, né? dx ds mais dg dy dy ds mais dg dz, que tem o z agora, dz ds. Essa para a derivada parcial com respeito a S. E aí, para a derivada parcial com respeito a T, a mesma coisa, só que com T. Perdão, aqui eu botei dx, nada a ver, né? É dx, ds. Perdão, aqui é T. Tá? Então, assim, tá vendo que já mudou? Porque só o fato de eu aumentar uma variável aqui, ó, eu já tenho que usar duas fórmulas. E a S aqui, que dependia de uma variável só, agora depende de duas. Aí eu tenho que usar a derivada parcial aqui também. Né? Então, cada exemplo, cada situação vai mudar. E aí depende. Você pode memorizar a fórmula, ou assim, não é nem memorizar, né? Mas é entender qual fórmula você deve usar. Porque como vocês, a prova é pesquisada, não tem sentido vocês memorizarem a fórmula. Vocês podem consultar na hora que vocês quiserem. Mas é entender qual fórmula é usada. Eu acho que isso também, acho que isso é o detalhe. Vocês estavam rindo que eu estava reclamando ali do som, né? Ah, velho, esse vizinho é insuportável. Muito chato. É muito barulhento. Ele chega às vezes 11h30, meia-noite, aí liga o som. Como se nada tivesse acontecendo. É o mesmo do aspirador. Ok? Então, isso aqui, na aula que vem a gente vai continuar. E aí, por exemplo, eu vou começar com um exemplo. E aí assim, a gente vai entender qual forma que a gente vai usar. Porque não é necessariamente, a dificuldade não é usar a fórmula, porque sabendo usar a fórmula é só calcular e jogar. Apesar do cálculo ser grande, vocês vão ver que é mais tamanho. Não é difícil se você fizer direitinho. Mas qual a fórmula que eu devo usar? Isso aí às vezes pega porque a situação para identificar às vezes não é tão clara. Tá? Aí na aula que vem também eu vou falar um pouco do vetor gradiente. A gente vai continuando, né? E aí, assim, não tem como eu apertar mais do que isso, porque senão você não vai entender nada. A gente vai até onde der, tá? É isso, viu? Passei um pouco da hora. Aí quinta-feira a gente continua. Sexta eu vou fazer... Ah, tá. Sexta-feira eu não vou dar tempo, não vai dar tempo de eu gravar o vídeo, porque eu estou fazendo um curso do curso. É uma capacitação do curso de Libras, mas as questões, se vocês quiserem, pode ser de qualquer uma, viu? Não precisa ser dessa semana, não. Vocês podem mandar, eu vou fazer no sábado. Sábado à tarde. Inclusive, qualquer um que vocês quiserem, vocês podem pedir. Ok, viu? Então, a gente continua na aula que vem, exercício da aula. Ah, é verdade. Peraí. Já, por exemplo, da aula passada, é só uma lista, tá? Que eu ainda... Vocês podem me pedir dela. Que a aula passada falou que eu botei gravada, né? É só uma lista. É bom que você perguntou logo. Isso, 11.3. Mas não são todos não, viu? São 15 questões, mas não são todas essas 15, não. É só as 10 primeiras. Só as 10? Não são as 10, não. É da primeira à quinta.
E tem questão aqui que eu acho que não vai ser tão interessante para vocês, não. Isso. Da quinta é a sexta, vocês não fazem. Isso. E da sexta até a 10ª, é. Oxi. Da 7ª até a 10ª, né? Pronto. A sexta não é para fazer. Ah, se vocês quiserem fazer, tanto faz, não tem problema não. Não é que é, ah, meu Deus, de outro mundo, não. É que, não sei se vocês... Como tem o eixo X. Espera aí, falta só uma, viu? E a 12ª. Pronto, é isso. A 1/5, a 7ª, a 10ª e a 12ª. A 11 também é para pular e a sexta para pular. E é para pular também a 13, a 14, a 15. É que eu acho que isso aqui não vai ajudar muito vocês na vida de vocês, não. É mais a de prova. É isso aí. Ok? Essa aqui também vocês podem pedir qualquer uma que eu faço no sábado. Eu tenho umas feitas também, aí eu posso enviar. Onde estão as questões mesmo? Posto. A aula passada eu vou olhar se eu não postei, mas eu posto sim. Ok, né? Página, aqui só colocar a página aqui. 203. Pronto. Então até a próxima, né? A gente continua essa parte que deriva de regra da cadeia na aula que vem. Que é uma parte bem complicada mesmo. Então, até a próxima para todo mundo. Aliás, até a próxima para todo mundo. Não tem nada a ver, né? Bom dia para todo mundo. Não, dessa aula não, porque ainda não terminei e acho que é bom vocês amadurecerem um pouco. Aí na aula que vem eu passo. Até mais, viu? Então, bom dia para todo mundo.